Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Suas massas estão muito estranhas porque tá fazendo frio aonde você mora? Seu fermento tá preguiçoso, tava bombadão e agora não tá crescendo direito? Se você quer saber como fazer pães no frio, essa aula é pra você. Tudo bem? Vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre como o frio pode atrapalhar a fermentação e o que a gente pode fazer para contornar o frio. Se você estiver no YouTube, aproveita para deixar um like nesse vídeo agora e se inscreva no canal se você não tiver inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado ou avisado sempre que eu colocar um vídeo, sempre que eu entrar ao vivo. Se você estiver no Instagram, você também já pode curtir esse vídeo. Se você tá gostando, já dá um coração aí pra mim e faça um comentário. Fala se tá frio ou se tá calor aí onde você mora. E tem um aviãozinho aí no Instagram, em algum lugar aí na sua tela, você tem um aviãozinho de papel no Instagram. Aperta esse aviãozinho agora e manda essa aula para 3 amigas ou 3 amigos que gostariam de aprender junto com você, tá? Você vai estar prestando um serviço, garanto para você, viu? Se você é minha aluna ou meu aluno do meu curso online Love Bakes, coloca aí #aluna, #aluno para eu saber. E hoje a gente vai falar então sobre o que é importante na fermentação e como que um monte de coisa pode atrapalhar a sua massa quando está frio. O que acontece quando está frio? Nós vamos primeiro entender, né, os fatores que afetam a fermentação. Eu vou dar uma passadinha aqui para você nos fatores que afetam a fermentação. Porque é o seguinte, se você está aqui procurando uma receita, esse não é o lugar para você. Se você está aqui procurando conhecimento, aí sim você está no lugar certo. A gente vai falar por que para a gente ter os pães dos sonhos, a gente precisa de conhecimento dos fatores que afetam a fermentação, de entendimento desses fatores e de saber aplicar um método com dedicação e persistência, tá? Hoje a gente vai falar dos fatores que afetam a fermentação, ou seja, conhecimento. A gente vai falar sobre entendimento, os impactos da temperatura fria no fermento e no seu pão. E a gente vai falar também sobre método. É isso aí, como que eu consigo medir a temperatura, como que eu consigo gerenciar o frio, né? Como que isso, mesmo isso, não vai me impedir de fazer os pães dos meus sonhos. É isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Agora a gente vai começar a aula aqui e vou dar para você os 10 principais fatores que afetam a fermentação. Quando eu falo que esses fatores afetam a fermentação, é tanto do pão quanto do fermento. Fermentação é tudo, né? Tem a ver com fermento e tem a ver com seu pão. Então tudo que eu tô falando aqui vale para os dois. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vai afetar a fermentação é a fórmula, é a receita. Que farinha tem nessa receita? Que água tem nessa receita? Tá? Tem gordura? Não tem gordura? Só tem farinha, água e sal ou não? A fórmula vai influenciar, tá? O fermento é o segundo fator. A qualidade, a atividade do seu fermento, se ele tá bombadão ou não. Isso vai influenciar a fermentação. A quantidade de fermento que você coloca na massa vai influenciar a fermentação também, tá? No caso do fermento em si, a quantidade de isca que você coloca no fermento vai influenciar a velocidade de fermentação do fermento, tá? Então, assim, isso é um fator muito importante que você precisa considerar. Normalmente, quanto mais isca ou quanto mais fermento, mais vai acelerar a fermentação, tá? Então, é muito importante você saber disso. Fator número 3, a água. O tipo de água que você usa, a quantidade de água e a temperatura da água influenciarão a fermentação, tanto do seu fermento quanto do seu pão, tá? Se você usa uma água filtrada versus uma água que está cheia de cloro, vai influenciar. Se você usa uma água básica ou uma água ácida, também vai influenciar, né? Ideal é a gente usar uma água filtrada, sem excesso de sais,
e com pH abaixo de 7, pH ácido, tá? E aí você vai ter resultados melhores na fermentação. Se você quiser saber mais detalhes sobre água, eu tenho um vídeo só de água no meu YouTube. É isso aí, eu falo tudo sobre a água. Então, eu tô aqui fazendo um pincelado, tá, dos fatores que afetam a fermentação, mas eu tenho vários vídeos no meu YouTube e no meu Instagram sobre coisas específicas, tá? Hoje, lembrando que a gente vai falar sobre o que acontece quando tá frio e como que a gente pode contornar, gerenciar a fermentação no frio, tá? Fator número 4 que afeta a fermentação, farinha. Se é integral, se é branca, se é fraca, se é forte, se tem muito glúten, de onde ela vem, né? Onde que o trigo foi plantado, tá? Se você tá fazendo misturas, blends de farinhas ou não, isso tudo vai influenciar, né? A fermentação, tanto do fermento quanto do pão, tá? Outro fator que influencia, sal, açúcar, gordura, recheios, tudo isso vai influenciar a sua fermentação, no caso do pão, né? Porque a gente não coloca sal, açúcar, recheio no fermento. Então, nesse caso, a gente está falando só do pão e isso sim influencia a fermentação, tá? Número 6, a manipulação da massa de pão, tá? Se você sovou ou não sovou, a forma que você dobra, a forma que você modela e como você assa o seu pão também influencia, né, no resultado e naturalmente, né, assar já não, vamos dizer, quando você assa, sua massa já fermentou, mas dependendo de como ela fermentou, na hora de assar, você vai precisar fazer algumas coisas ou não, né, para ajudar essa massa a crescer ou a não colapsar. Tem algumas coisas que você pode fazer também quando você vai assar para tentar evitar isso, mas eu não vou falar disso aqui. O que eu tô falando é que assim, toda a forma de manipular uma massa, desde o início da mistura até a hora de assar, isso faz diferença na fermentação, tá? Por exemplo, como faz diferença na fermentação? Se você faz autólise ou não, vai fazer diferença na fermentação. Quando a gente faz autólise, a gente já dá início a atividades enzimáticas e a gente também já libera alimento para o fermento. Então, uma massa que passou por uma autólise ali de meia hora, de 1 hora, já vai ter uma comidinha disponível para o fermento na hora que ele entrar na massa, por exemplo, tá? Ou então, quando eu faço dobras bem justas, né, na massa, eu ajudo a dar uma segurada na fermentação, tá? A dobra também oxigena a minha massa e isso ajuda o quê? Na fermentação. Então, assim, são várias coisas que vão ajudar, né, na fermentação a partir do momento que a gente manipula a massa. No caso do fermento, apenas o fato de eu misturar o fermento, eu estou oxigenando o fermento. E apesar das bactérias serem anaeróbias, a gente também vai favorecer as leveduras e a gente vai favorecer esses micro-organismos quando a gente oxigena essa massa do fermento na hora de misturar. Enfim, a manipulação afeta a fermentação, tá? Isso é que é importante você saber. Deixa eu ver aqui mais um. Número 7. Conhecimento e entendimento do processo. Quando você entende o que acontece no calor, quando você entende o que acontece no frio, quando você entende, né, o que acontece quando você põe muita água, pouca água, qual farinha você usa, como está o seu fermento, isso tudo vai influenciar, né, na sua fermentação, tá? Então esse é um fator muito importante que deve ser considerado, o conhecimento, a sua capacitação, tá? Um fator crucial, que é um tema principal, um pedaço, né? Assim, vamos dizer que esse é a mãe do tema principal da aula de hoje, é a temperatura. Temperatura é um dos fatores que afetam a fermentação, né? Qual a temperatura ambiente? Qual a temperatura da geladeira? Dos ingredientes, do forno, da massa, tudo isso vai afetar a fermentação. Outro fator número 9, sabe qual é? Experiência e método. É isso mesmo, olha só. Quantas vezes você repete uma receita? Você tem método? Você tem um método que você segue na hora que você faz um pão, né? Você precisa ter um método e não ficar caçando coisa aí na internet aleatória,
Porque senão você vai ficar cada hora fazendo uma coisa. E quando você estiver cada hora fazendo uma coisa, você vai se confundir e aí você não vai ter o resultado que você quer. Ou você pode até ter o resultado que você quer, mas você não vai saber nem como você chegou lá. E aí, se você não repetir, não replicar, aí você não vai ter como entender o que você fez que te ajudou a chegar naquele resultado, tá? Então, método e experiência. A experiência vem do quê? Da repetição, né? Em todas as áreas da vida, quando a gente quer ter excelência, o que a gente faz? Antes da excelência, vem a repetição, tá? Não tem essa de falar, eu só vou ser um padeiro ou uma padeira quando eu souber fazer 500 tipos de pão. Não. Você é um padeiro ou uma padeira a partir do momento que você entende sobre fermentação e sobre fazer pães, tá? Não interessa quantos tipos de pão você faz, mas se você faz pães bem feitos e se você sabe o que você está fazendo, sim, você é uma padeira ou um padeiro, tá? Tem muito padeiro por aí, inclusive padeiro que trabalha em padaria, que não entende nada de fermentação, que simplesmente lê o que está ali no rótulo daquela pré-mistura, que muitas vezes as padarias trabalham com pré-misturas, e aí ele lê o rótulo e fala, ah tá, primeiro mistura a água, misturar por tanto tempo na velocidade tal, parar, colocar ali, fermentar. Ele não entende os porquês. Se você der farinha e água e sal para ele, ele não vai conseguir fazer pão, tá? Então isso não significa só porque a pessoa trabalha na padaria e mistura massa que ele é padeiro também não. Ele tem, né, assim, eu não estou desmerecendo ninguém, quero até deixar isso muito claro, eu respeito a profissão de todos, eu respeito a todos, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que parar com essas preconcepções e com essa questão assim da gente se enquadrar, você não tem que se enquadrar em nada, tá? Então o que você tá fazendo aqui? Você quer entender, né, os porquês do pão. Né? Então, a partir do momento que você entende a sua massa de pão, você entende o que afeta essa massa, você repete, faz várias vezes, você vai cada vez ser uma padeira, um padeiro melhor, tá bom? Então, é essa que é a minha intenção na hora de falar que você precisa, sim, de método e experiência, tá? E essa experiência você consegue com repetição de um método que funciona, tá bom? Outro fator que vai afetar a fermentação é a decisão, o momento de decisão durante o processo. Cada momento de decisão durante o processo vai afetar o resultado, tá? Então, as decisões que você toma ao longo de um processo de um pão vão afetar a fermentação e, consequentemente, os resultados da sua fornada, tá bom? E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Tá frio aí? Se tiver frio, escreve tá frio. Se tiver calor, escreve tá calor, que eu quero saber. E agora a gente vai falar sobre os impactos do frio, os impactos da temperatura na sua massa de pão, tá? Qual que é a temperatura ideal para fermentação? Primeira coisa, antes da gente entender o impacto do frio numa massa, a gente tem que entender temperatura ideal de fermentação. Ou temperatura desejada de massa, TDM, em inglês, Desired Dough Temperature, DDT, tá? Essa sigla é uma sigla muito importante para a gente entender e internalizar quando a gente faz pão. A temperatura ela influencia diretamente na fermentação. Então, quando há mudanças de temperatura, do calor para o frio, do frio para o calor, você vai perceber o seu fermento mudando, a sua massa de pão mudando, porque nós estamos lidando com uma comunidade de seres vivos, de bactérias e leveduras, não é mesmo? O levain é sensível à temperatura, as bactérias gostam mais do frio, as leveduras gostam mais do calor e a temperatura influencia o comportamento desses micro-organismos, tá bom? A temperatura ideal para fermentação varia entre 23 e 27 graus, sendo que 24 e 26, vamos dizer que é a janelinha, né, em inglês fala sweet spot, né, a janela, o lugar perfeito, entre 24 e 26 graus. Na minha experiência, 26 graus é uma temperatura bem legal para pães de fermentação natural. Por quê? Porque o levain tem menos leveduras, tá, do que um fermento biológico, por exemplo, tá? Então, a gente tem uma melhor fermentação quando tá 26 graus do que quando tá 24, mas 24 é uma ótima temperatura também, tá? Mas se tiver 23 a 27 graus, dá para aguentar, dá para gerir, fechou?
No caso da maturação a frio, que é o quê? Fermentar na geladeira, né, para maturar a massa, né? Depois ela ter passado pela fermentação inicial, então a temperatura de maturação a frio é 4 a 8 graus preferencialmente. Quando tá mais de 8, tem que tomar muito cuidado, quando tá menos de 8, praticamente bloqueia, tá? Então é importante você ter essa noção. E quando eu falo maturação a frio, em inglês chama retarded proof, né? Que é quando a sua massa já fermentou, já tá legal, e você vai deixar a massa na geladeira para maturar. Não é tipo misturar farinha, água e sal, fermento, botar na geladeira e pronto que vai fermentar, não. Não faça isso, tá? A não ser que seja um método que te prove que é assim que faz, mas assim, normalmente não. A maturação vem depois da fermentação inicial, depois da primeira fermentação, tá? Não falaremos mais em detalhes sobre isso nessa aula, nós inclusive temos aulas sobre isso no meu YouTube, então se você quiser se aprofundar mais na primeira fermentação, na segunda fermentação, na maturação a frio, tá tudo no meu YouTube, é só se procurar lá, Ana Ricio Love Bakes, que você vai achar tudo, tá? Em que a temperatura baixa vai te ajudar? Primeira coisa, a temperatura mais baixa vai ajudar a controlar a fermentação. Então, se você mora num lugar muito quente e você sofre porque fermenta tudo muito rápido, quando a temperatura baixa, você sente um alívio. Você fala, nossa senhora, que bom, não está fermentando tão rápido, né? Especialmente quando você trabalha com massas mais hidratadas, né, que levam mais água, ou com farinhas integrais que fermentam mais rápido. Então, a temperatura mais baixa vai ajudar a controlar a velocidade da fermentação. Ela não é de todo ruim, tá vendo? O problema é quando a gente não sabe disso. O problema é quando a gente não tem essa noção. Então, se você não entende isso, é bom você entender para você ver como usar a temperatura baixa a seu favor também, tá? Mais outra coisa, né, que a temperatura baixa ajuda. A maturação a frio ajuda a melhorar a qualidade, o sabor e o teor nutricional dos pães de fermentação natural, tá? Então, quando você fermenta sua massa adequadamente e depois em um certo momento do processo coloca na geladeira para maturar a frio, você melhora essas características da sua massa, tá? Vai ter um pão muito mais saboroso, com um sabor muito mais complexo e que também vai ter uma casca mais crocante, mais bonita. Inclusive ele pode até ter um salto de forno maior, dependendo se tudo for feito, né, de acordo, né? Mas o fato é que, em geral, quando você faz uma maturação a frio, existe uma melhora na qualidade, no sabor e no teor nutricional do seu pão. Porque o ambiente ácido que existe na massa por causa do levain, por causa das bactérias ácido-láticas do levain, esse ambiente ácido vai ajudar, né, na disponibilização de micronutrientes nessa massa. Mais uma vez, se você quiser saber sobre os benefícios do pão, tem vídeo no meu YouTube também sobre isso, tá? Mais uma coisa, a maturação a frio vai ajudar a reduzir o teor de glúten da massa do pão, né? Quando você matura o pão no frio e por muito tempo, né? Porque a maturação é feita em várias horas, então as bactérias ácido-láticas, o ácido vai quebrando a cadeia de glúten do pão e isso vai ajudar o quê? Na digestão desse pão, tá? Muito legal, não é? Outra coisa, né? Muito básico, muito óbvio. As massas ficam prontas mais lentamente quando tá frio. Quando o seu ambiente está mais frio, a fermentação demora mais, a massa vai demorar um pouco mais para ficar pronta e isso vai desacelerar a produção. Isso pode te ajudar também. Às vezes você tá precisando fazer outras coisas, você tem um monte de coisa acontecendo, você quer fazer mais massas ao mesmo tempo, o frio vai te ajudar nesse gerenciamento de mais pães, de mais quantidade, ou de mais tipos de pães ao mesmo tempo. Você vai ter tempo para fazer as coisas, porque o frio desacelera a fermentação. E por último, né, uma dica, as padarias, a galera, né, que trabalha em grandes quantidades, eles usam câmaras térmicas para acelerar ou desacelerar a fermentação. Tá? Eles mudam a temperatura nas fermentadoras de acordo com a necessidade da produção. Então, você vê que no caso do frio, eles usam, vamos esfriar isso aqui um pouco para poder dar uma segurada. Eles usam o frio para dar uma segurada na fermentação. Ou eles usam o calor para dar uma acelerada na fermentação. Por que você não pode fazer isso? Né? Então, beleza. Então, essas são as informações iniciais sobre o frio
E falamos aqui agora, né, sobre o que a baixa temperatura vai te ajudar. E agora eu vou contar pra você o que a baixa temperatura atrapalha. Na maioria das vezes, pra galera que tá começando, quando tá frio, pode ser um problema sério, tá? Por vários motivos, tá? Como você já sabe, né, a temperatura fria vai atrasar a fermentação. E isso, para um novato, para alguém que está começando, pode fazer muito estrago. Por quê? Porque ela vai mudar todos os tempos de fermentação. Então, se, por exemplo, você está acostumado, você já fez um monte de pão no calor e está acostumado ali a fazer pão no calor. De repente esfria. Seu pão vai ficar horrível. Não vai dar certo se você não tiver conhecimento, tá? Porque o frio vai mudar todos os tempos, tá? No frio, quando eu falo frio, abaixo de 22 graus, tá? A galerinha do levain vai reduzir a atividade. As leveduras gostam de calor, então elas vão reduzir a atividade, vão produzir menos gás, então a fermentação vai diminuir. Sua massa vai crescer mais lentamente, tá? Então, a temperatura fria vai atrapalhar o crescimento da massa ao longo do tempo. Isso é muito importante você entender. Os pães que antes ficavam leves, aerados no calor, tendem a virar pães pesados, pães tijolões no frio, justamente porque você talvez esteja usando os mesmos tempos, né, que você usava no calor, no frio. Você não está considerando que mudou o tempo, mudou tudo, tá? O frio pode atrapalhar ainda mais as massas que são feitas com farinhas muito fortes. Porque quando a massa é feita com uma farinha muito forte, farinha com alto teor de proteína, ela vai precisar de mais fermentação. Então, se tá frio, você tá usando uma farinha forte demais, você não sabe disso, o que acontece? O seu pão vai virar um tijolão, ainda mais porque você tá usando uma farinha muito forte, que precisava de mais fermentação ainda do que uma farinha mais fraca, tá? Então, muito importante. Outra coisa, a temperatura fria vai atrasar muito a fermentação de pães de massas ricas, massas que levam gordura, açúcar, tá? Tipo o quê? Tipo brioche, tipo panetone, tá? Quando tá frio, vai precisar de mais tempo para fermentar, tá bom? Senão vai virar um brioche pesadão que não vai crescer, um panetone que não vai ficar legal, tá? Então leva isso em consideração, tá bom? Outra coisa, o frio, ele vai... O que acontece? Isso, na verdade, eu coloquei no lugar errado. Era pra estar no que ele ajuda, eu deixei no que ele atrapalha. Mas não tem problema não, vou falar mesmo assim. Eu meio que falei isso, mas eu vou falar aqui de novo de uma outra forma. Quando a temperatura tá fria, ela vai diminuir as chances de você perder uma fornada. Por quê? Porque no calor, tudo é mais rápido. A fermentação pode se controlar, você tem que fazer um monte de coisa rápido, porque senão se passa meia hora já fez muita diferença. Então, no frio, você vai ter um tempo de respiro. Então, você vai diminuir as chances de perder uma fornada, porque é mais difícil de uma fornada passar do tempo de fermentação quando tá frio, tá bom? E isso vai ajudar também você a escalonar as suas fornadas, tá? Essa parte era para estar na parte de cima, né? Onde eu falei em que o frio ajuda. Mas eu confundi na hora de fazer esse roteiro e coloquei na parte de baixo. Mas fez sentido, né, gente? Então agora eu vou voltar, né, pra mais um benefício. Nossa senhora, tem mais um. Oh, meu Deus do céu, tá vendo? É porque esses roteiros dão maior trabalho e na hora que eu fui fazer, isso passou batido. Mais uma coisa, também é um benefício, tá? Tô avisando. Não é que atrapalha, isso ajuda também. Os pães que viravam panquecões, agora eles ganham um salto de forno. Por quê? Eles viravam panquecões no calor porque normalmente passavam do ponto de fermentação. Agora, como tá mais frio, se você ainda não sabe muito, você vai falar, nossa, meu pão agora começou a crescer tão bem. Por quê? Porque ele não tá passando do ponto de fermentação, porque tá mais frio e aí não tá passando do ponto de fermentação. Então ajuda também, tá? Essa é uma parte que ajuda, que inclusive era pra estar antes, né, do que eu falei aqui. Mais outra coisa que ajuda, que eu coloquei no lugar errado, vamos lá. O frio pode favorecer o miolo de pães que antes passavam do tempo de fermentação no calor. Por quê? Quando você deixa sua massa fermentar demais,
quando ela passa do ponto, ela perde estrutura. Quando a massa perde estrutura, ela perde a capacidade de retenção de gás. E por isso, quando você fermenta demais um pão, ele não tem alvéolos irregulares, o miolo fica mais denso, mais pesado também. Quando você não sabe disso e tá frio, e você usa só os mesmos tempos, né, do calor, e dá sorte, pode ser que o seu miolo fique um pouco mais abertinho, porque tá frio, e justamente porque antes você deixava passar, agora no frio não vai passar do tempo de fermentação, e aí você vai conseguir um miolo melhor e um salto de forno melhor, tá? Agora, voltando ao que o frio pode atrapalhar, tem mais uma coisa que o frio pode atrapalhar. Ficou claro aí, né, que eu fiz esse parênteses muito louco aí, que eu errei, né, agora aqui na hora de fazer o roteiro, mas não tem problema, né, gente? Última coisa que eu quero falar, a baixa temperatura vai favorecer uma casca mais grossa. Eu falei, né, que o frio pode fazer o pão virar um tijolão. Por quê? Porque não fermentou direito, virou um tijolão. Com isso, você também vai ter um pão que vai ter a casca muito grossa. Então, se você tem um pão que tem a casca muito grossa, de duas uma. Ou ele não está fermentado adequadamente, ou você está deixando ele muito tempo no forno. Como eu estou falando aqui de temperatura, de frio e como que o frio pode atrapalhar, eu estou falando aqui que o frio diminui a velocidade de fermentação e com isso você pode ter uma casca muito grossa. Por quê? Porque o seu pão não fermentou adequadamente, tá? Então, esses são os pontos importantes, né, do que a temperatura ajuda e atrapalha, tá? Que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha anotado. Ainda temos mais informações nessa live, mas antes disso, eu quero saber quem aí já fez pão tijolão no frio. Se você já fez pão tijolão no frio, coloca aí tijolão, que eu quero saber. Gente, e isso é fermentação, tá? O pão tijolão, ele normalmente, só pra você saber, né? Eu tenho vídeo no meu YouTube e no meu Instagram sobre pão tijolão, tá, gente? Só sobre pão tijolão, só sobre pão panquecão. É só você procurar que você vai achar. Mas o pão tijolão, normalmente, ele é pequeno pro peso dele. Então, você vai pegar aquele pão, ele é pequeno e ele é pesado, igual um tijolo, tá? Não fermentou direito. Muitas vezes é por isso que você tem um pão tijolão. Tem outras causas, mas essa é uma das causas, falta de fermentação. Tá bom? Então, agora vocês já sabem. Se você chegou no YouTube agora, ainda dá tempo de você dar um like nesse vídeo, de você se inscrever no canal se você não tiver inscrito e, do que mais? De você ativar o sininho das notificações. Você também pode apertar o compartilhar aí no YouTube e compartilhar com a galera do seu Facebook agora essa aula, se você estiver gostando. No Instagram, se você estiver vendo essa aula no Instagram, dá uma curtida aí, faz um comentário, fala se você já fez pão tijolão por causa do frio e usa o aviãozinho de papel, manda essa aula agora para os seus melhores amigos, para eles aprenderem junto com você a fazer pães de fermentação natural e junto comigo também, vou ficar muito feliz, viu? Como que eu vou medir a temperatura para gerenciar o frio e ter o pão dos meus sonhos? Primeira coisa, né? A gente precisa olhar a previsão do tempo na nossa região. Isso é um indicador, é uma coisa legal da gente fazer. Pega ali o celular e olha a previsão do tempo, você tem uma noção. Mas a sua cozinha certamente vai ter uma temperatura diferente do resto da sua região aí. Mesmo que fale, tá 18 graus lá na rua. Talvez dentro de casa vai estar mais frio ou mais quente. Então, isso é só um parâmetro. Então, você precisa do quê? Você precisa poder controlar, né? Ou controlar não, gerenciar essa temperatura. Para você gerenciar essa temperatura, você precisa de um termômetro, tá? Um termômetro para medir a temperatura do ambiente em que você está fermentando o seu pão ou o seu fermento. Não adianta você falar, lá fora tá 18 graus. E aqui dentro? E na cozinha? Quanto que tá? Você precisa de um termômetro. Eu vou mostrar pra você, né? Tem esse termômetro aqui, que é um termômetro de leitura instantânea. Ó, quando eu aperto aqui, ó, ele tem um laser, que para onde eu aponto, ele vai medir a temperatura instantaneamente. Eu gosto de usar esse termômetro aqui para medir a temperatura dos meus ingredientes, para medir a temperatura da superfície em que eu tô trabalhando, da minha massa de pão, tá? E às vezes, assim, só para dar uma olhada na temperatura do forno ali rapidinho, porque quando a gente abre o forno, ele já muda de temperatura. Mas se eu tenho uma panela lá dentro esquentando, eu posso usar esse termômetro para medir a temperatura da panela, por exemplo, tá bom? Ou da pedra de lastro, se eu tô trabalhando com forno de lastro. Então, esse termômetro é para isso, tá? Mas para eu medir, e para medir, obviamente, a temperatura da bancada, da massa. Então, ele é muito bom pra gente conseguir gerenciar, né, o frio, né,
durante o processo de fazer um pão, né? Antes de assar um pão, tá? E não é bom para medir temperatura de geladeira. Por quê? Porque quando eu abro a geladeira, muda a temperatura. Entra o calor, já muda a temperatura instantaneamente, tá? Então, para eu medir a temperatura ambiente, massa, ingredientes, até de uma pedra de lastro, eu posso usar esse termômetro aqui de leitura instantânea, tá? Você pode também, tá, usar um termômetro de espeto na sua massa. O que é termômetro de espeto? É esse termômetro aqui, ó. Você consegue, vou ligar ele para você ver. Olha só, você consegue medir, ele tá em Fahrenheit, deixa eu ver, tá, deixa eu colocar ele em graus. Olha só, você consegue medir, né, coloca ele assim na sua massa, você consegue medir a temperatura da massa, da água, do fermento, né, da farinha, você consegue medir com ele também, tá bom? Não pode medir temperatura de forno com esse termômetro que vai derreter o termômetro. Você pode medir a temperatura interna do seu pão depois de assado com esse termômetro. Então ele é um bom termômetro também. Toma cuidado para ele não contaminar o seu fermento. Limpa com álcool sempre que você for usar, tá? Um outro termômetro que é legal, né, para você medir a sua geladeira, temperatura interna da geladeira, é esse aqui, ó, tá? Esse termômetro aqui vai te ajudar a medir a temperatura da prateleira que você colocar. Cada prateleira tem uma temperatura diferente e ele é analógico, então ele não vai mudar radicalmente em um segundo que você abrir a geladeira. Então eu tenho vários termômetros desse, um em cada prateleira, para eu ver a temperatura de cada prateleira da minha geladeira, para eu decidir aonde que eu quero maturar o meu pão. Lembra que temperaturas de maturação a frio dentro da geladeira são menos de 4 graus Celsius, bloqueia a fermentação. Entre 4 e 5, né? A partir de 4 até 7, 8, ideal, para ajudar a dar uma fermentadinha sem fermentar demais. A partir de 8, cuidado, porque vai fermentar mais rápido. Por que eu falo isso? Você fala, não, mas a minha geladeira tem 9 graus. 9 graus. Se na sua temperatura ambiente está 18, sua geladeira só vai fermentar 2 vezes mais lentamente do que a temperatura ambiente. Tá entendendo? Então, vai fermentar. Não acha que porque tá na geladeira que não vai fermentar, não. Uma vez, eu descobri que a minha geladeira estava quebrada, porque de um dia para o outro eu acordei, né? Acordei, abri a geladeira. Na hora que eu abri, ainda veio um friozinho. Quando eu olhei minha massa de pão, meus pães tinham crescido dentro da geladeira. Falei, gente, o que aconteceu com essa geladeira? Tá estragado, só pode ser, que meu pão não cresce assim na geladeira, não. Aí eu fui olhar a minha temperatura da geladeira, já tava lá 10, 12 graus. E aí eu falei, não, minha geladeira estragou, né? Foi por causa da minha massa de pão que eu não perdi toda a comida que tava no meu freezer e na minha geladeira. Tá vendo? Salva pelo pão. Então é isso, tá? Então, muito importante você ter esse termômetro aqui na geladeira, tá? Eu tenho, só pra tirar a dúvida, eu tenho um termômetro de forno que é muito parecido com o de geladeira, mas ele é de forno, tá vendo? Tá escrito oven, tá vendo? Forno, em inglês, né? O da geladeira é um termômetro frio, inclusive tá lá freezer, né? É o termômetro de geladeira. Existe uma diferença desses termômetros também, tá? E eu não vou falar de termômetro de forno, porque nossa aula é sobre frio, mas tem outros termômetros para medir temperatura do forno também. Mas se você tiver um desse analógico, já tá de boa, tá bom? Então vamos lá. Agora, 10 dicas para você que quer gerenciar a temperatura no frio e gerenciar, né? Vamos lá, gerenciar a temperatura e a fermentação. 10 dicas para você que quer gerenciar a temperatura e a fermentação no frio. Vamos lá. Dica número 1. Coloque o fermento ou a massa de pão num lugar mais quentinho, com uma fonte de calor. O que é isso? Isso é colocar no micro-ondas com a luz acesa, colocar o fermento perto do modem, que tem uma fonte de calor ali, ou de um aparelho de TV a cabo, se o seu fermento tá fraco e tá frio, se ele não tá bombando e tá frio, ele precisa de quê? De calor. Ele precisa de uma fonte de calor. A massa tá muito frio na sua casa, cata um lugar quentinho, né? Então você vai colocar essa massa num local que tenha fonte de calor, tá bom? Deixa eu ver se eu vou falar mais sobre isso. Vou falar mais sobre isso. Então, vou especificar para a massa daqui a pouquinho, tá? Mas
coloque o fermento ou a massa num local mais quente da sua cozinha ou da sua casa, preferencialmente com fonte de calor. Número 2, você pode aumentar a quantidade de isca para o fermento ou a quantidade de fermento para a massa. Quando você coloca mais população dentro do fermento, ou mais população, ou seja, fermento numa massa de pão, você vai ajudar a fermentação, tá? Você vai ter outras consequências também, quando você aumenta muito a quantidade do fermento. Não aumente demais, mas aumente um pouquinho. Por exemplo, se você usa 20% de fermento numa massa, experimente usar 25% quando tá frio. Isso pode te ajudar. Tô falando sério, ajuda demais, tá bom? Agora, se você colocar 50% de fermento na massa, aí você pode ter vários problemas, tá? Sua massa pode ficar muito elástica, muito ácida, o pão pode não crescer direito, pode fermentar rápido demais e aí não vai ficar legal. Então, assim, aos poucos, tá? Não exagera muito. No caso do fermento, se você alimenta a 1,33, passa a alimentar a 1,22 ou a 1,11, por exemplo. Aí você vai aumentar a quantidade de isca dentro do seu fermento e aí você vai ter um fermento que vai fermentar mais rápido também, tá bom? Outra coisa, use farinhas mais fracas no pão rústico. Por que eu tô falando isso? Porque a farinha mais forte precisa de mais fermentação ainda. Então, quando tá muito frio e você não tem experiência, você vai usar uma farinha muito forte, você vai ter um pão tijolão. É mais fácil você ter um pão tijolão. Quando tá muito frio e você vai usar uma farinha mais fraca, ela precisa de menos fermentação, tá? E aí você talvez tenha um pão mais macio, um pão com miolo mais macio, uma casca mais fina, tá bom? Essa dica é muito boa, essa dica vale ouro. E eu aprendi a duras penas, tô aqui te falando de graça. É só se anotar e usar, e aí você vai me contar, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Você vai aumentar a quantidade de farinha integral na sua massa. Então, por exemplo, se você não usa farinha integral, você fala, eu não gosto de pão integral. Primeiro que você não sabe o que você está perdendo. O pão não precisa ser totalmente integral para ser delicioso e ser nutritivo. Você pode colocar uma parte de farinha integral, uma parte de farinha branca, você vai ver que delícia, vai melhorar muito o sabor dos seus pães. Então, assim, se você não usa farinha integral, coloca 10% de farinha integral. Se você já coloca 10% de farinha integral, coloca 20%. Se coloca 20%, passa a colocar 30%. E aí você vai ver que a farinha integral vai ajudar na fermentação do seu pão. E não é só trocar farinha não, tá, gente? Vocês têm que adequar a água, né? Adequar os tempos de fermentação, que você vai ver que a farinha integral vai fermentar mais rápido. São várias as outras coisas que tem que tomar cuidado. Eu tô aqui dando dicas, mas uma coisa que você fizer vai impactar uma série de outras. Por isso que é importante a gente ter método, por isso que é importante a gente ter conhecimento, a gente estudar e a gente praticar. Não adianta só falar, então beleza, eu vou só usar essas dicas da Ana, e aí por quê? Porque as dicas que eu tô passando pra você aqui são dicas pra você usar, experimentar e testar. E aí você vai ver o que funciona melhor pra você. Mas se você não tem método, se você não tem conhecimento, se você não é meu aluno, se você tá começando agora, aí eu recomendo que você busque, né, se capacitar, estudar pra você conseguir entender e aplicar essas dicas, entender como aplicar essas dicas que eu tô passando. Tá? E se você é meu aluno ou minha aluna, reveja as aulas do curso e pratique, tá? E use essas dicas para melhorar os seus resultados, tá bom? Vamos lá, mais uma dica. Aumente a quantidade de fermento da massa. Eu até falei isso, né? Falei antecipado, mas é isso. Você pode, no caso do pão, coloca um pouquinho mais de fermento na sua massa, que aí você vai acelerar um pouco mais a fermentação, tá? No frio. Água morna. Quando tá frio, usa uma água morninha, tá? O que é água morna? 35 graus, no máximo 40 graus, tá? Você vai saber essa temperatura como? Com o termômetro, né? Ou com esse ou com esse. 35 graus seguro, mais de 40 graus não recomendo. A água morna vai ajudar as leveduras a se reproduzirem, e isso a gente vai ajudar também na fermentação. Então, na primeira hora e meia, dependendo da quantidade de massa, você vai ter uma massa mais quentinha. E aí você vai ajudar essa galerinha a se multiplicar lá dentro. E no caso das leveduras, produzirem álcool e gás carbônico. Tá bom? Use o forno morninho ao seu favor. Quando tá frio, o que você pode fazer? Liga a luz do seu forno,
deixa ele chegar lá nos 30 graus, desliga a luz do forno, põe a massa lá dentro e fica controlando. Não deixa a luz ligada o tempo inteiro, porque no caso do meu forno ele chega a 35 graus, quase 40 graus fácil. Então o que eu faço? Eu ligo a luz, daqui a 10 minutos eu olho qual a temperatura. Ah, não, ainda tá a 26 graus. Deixo, por quê? Porque tá muito frio. Então eu quero que o meu forno chegue lá nos 32, aí eu desligo a luz. Aí ele vai caindo a temperatura, quando chegar lá nos 24, liga a luz de novo. E aí eu vou gerenciando a temperatura da minha massa ali dentro do forno, ela não vai esquentar demais e isso vai favorecer a temperatura. E óbvio, eu vou controlar a temperatura da minha massa para ela não passar de 27 graus usando um termômetro como esse ou como esse, tá? Não é só ligar e desligar o forno e esquecer da massa, porque a sua massa não pode passar de 27 graus, lembra? Lembra da temperatura máxima aí que a gente tem que trabalhar? Então é isso, tá? Mesma coisa pro fermento, tá? Usa luzinha do micro-ondas, luzinha do forno e avisa pra galera não ligar o forno na sua casa, matar seu fermento. Tá bom? Número 8. Olha só, use o termômetro para te ajudar a controlar, né, a temperatura de fermentação. Se não tem jeito de você colocar a massa no forno, se não tem jeito de você buscar um lugar mais quente, se não tem jeito de você usar água morna, e olha que tem, né, gente? Mas tudo bem. Você fala, ah, não consigo, não tem jeito de fazer nada. Então, o que eu te recomendo? Controla a temperatura com esse termômetro aqui e saiba que quanto mais frio, mais tempo você vai precisar de fermentação. Quanto menos frio, menos tempo de fermentação. Isso você tem que fazer. Não adianta você querer ter um pão maravilhoso quando tá frio, usando os mesmos tempos do calor. Você vai ter um tijolão, tá? Chegamos então ao número 9, que é adaptar de acordo com a temperatura do dia. Se você sabe que a tarde vai estar mais quente, faz o pão na parte da tarde, né? Faz a mistura, a primeira fermentação na parte da tarde. Se o frio fica muito frio, na verdade, de manhã, evita de fazer seu pão de manhã. Muda o horário. É isso que eu quero dizer, né? Se adapte à temperatura do dia. Que aí você vai conseguir ter uma ajuda da temperatura ambiente aí para fermentar melhor a sua massa, tá? E por último aqui, né, a 10ª dica, se capacita, estuda, coloca a mão na massa sempre que for possível e orgulhe-se do seu aprendizado. A gente não acerta sempre e a gente não erra sempre. Se você tá errando sempre, tá faltando o quê? Estudo. É isso. Você precisa se capacitar mais. Você precisa entender que só pegar a receita na internet não vai te ensinar a fazer pão, tá? Por isso que eu falo, se capacita, estuda e pratica. Coloca a mão na massa. E aí volta, estuda um pouco mais e pratica um pouco mais. É assim que você vai entender uma massa de pão e vai conseguir evoluir cada vez mais, tá bom? Essas são as informações que eu queria passar para quem tá fazendo pão no frio. Só receita não te dá conhecimento, né? Essas informações que eu tô compartilhando com você aqui, eu demorei anos para aprender, com muita prática, muito estudo. Viajei, fui para tudo quanto é lugar nesse Brasil e nesse mundo e pratiquei muito, né? Investi muito nesse conhecimento, só que eu quero todo mundo fazendo pão de fermentação natural junto comigo, viu? E todas essas informações que eu passei aqui, né, se aplicam ao fermento natural. Então, se você está tendo dificuldade com o seu fermento natural porque está frio, então usa essas informações que eu passei para ajudar você a melhorar a qualidade do seu fermento natural, tá bom? Então é isso, e eu espero vocês, então, numa próxima aula. Um beijo, tchau!